Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 3, e dando continuidade à instrução do apóstolo Paulo aqui a Timóteo com relação aos ofícios na igreja. Nós falamos primeiramente sobre os presbíteros, né? Hoje vamos ter uma eleição para presbítero em nossa igreja. E agora nós estamos falando, nos últimos domingos, começamos a falar sobre os diáconos, os ofícios na igreja. Esses dois ofícios, presbíteros e diáconos. E paramos lá no verso 9. Hoje, com certeza, hoje à noite, nós devemos fechar esse círculo, ou esse círculo de o oficialato, né? Quando terminarmos aí com o verso 11, falando a respeito das mulheres, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, nesse ambiente, nesse contexto do oficialato no meio do povo de Deus. E espero que a palavra do Senhor esteja trazendo para nós entendimento, instrução, para que possamos, como diz o apóstolo Paulo aqui, né, saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, sustentação, coluna, baluarte da verdade. Eu gostaria de, antes de iniciarmos, fazermos um pequeno retrospecto daquilo que falamos até esse momento, com relação ao ofício de diácono. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 13, e aí partimos para esse momento de introdução, dando uma retomada naquilo que nós falamos, e aí continuamos a partir do verso 9. Diz a palavra do Senhor assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Queridos, nós começamos a falar sobre o ofício diaconal, e nós vimos que os diáconos eram homens investidos de algum ofício público na igreja, responsáveis especialmente pelos pobres, conforme nós vimos lá em Atos capítulo 6, versos de 1 a 3, na instituição dos diáconos. E aí, nessa perspectiva, nós vimos que os diáconos foram eleitos para servir as mesas. A tarefa primordial deles era recolher as ofertas que eram trazidas como sinal de gratidão a Deus e distribuir esses donativos no espírito adequado a todos aqueles irmãos que estavam necessitados de alguma coisa no meio do povo de Deus. E o objetivo era prevenir a pobreza onde quer que fosse possível fazer. E aí nós temos lá o exemplo clássico, daquela narrativa ali de Atos, de Ananias e Safira, colocam as pessoas colocavam as suas doações ali aos pés dos apóstolos, e logo após temos a instituição dos diáconos. Nós vimos também que esse é o propósito de se levantar pessoas na perspectiva de serviço, servir as mesas, ou seja, as pessoas estavam responsáveis ali pelas pessoas mais pobres na igreja, ou aqueles que precisavam de donativos. E não só isso, os diáconos também tinham a função de orar por essas pessoas, consolar essas pessoas e animá-los. Essa é a função do diácono. Dizemos que o serviço diaconal é um serviço de misericórdia. E aí nós vimos que na nossa Constituição, a Constituição da nossa igreja fala sobre essas funções do diácono, dando os seguintes destaques: a arrecadação de ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos,
a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Todas essas coisas estão relacionadas a esses irmãos, né? A exemplo lá que nós temos lá no Velho Testamento dos levitas que eram responsáveis pela arrumação e cuidado das coisas do templo, os utensílios do templo, a carregar essas coisas, né? Então eles eram separados para isso, e os diáconos têm igualmente essa função. E nós vimos também, e é uma das coisas que eu sempre gosto de falar, quando falamos sobre aquilo que se exige do diácono, é que muitas vezes a gente lê o texto bíblico ou se prega e não se toca nesses detalhes. Esses detalhes passam desapercebidos e nós pensamos que essas coisas não estão relacionadas. Mas nós vimos que aquilo que é exigido dos diáconos é exigido de todo crente. É exigido de todo homem, em especial na igreja, e muitas das coisas aqui estão relacionadas também às mulheres. Por quê? Porque espera-se que o diácono seja um homem exemplar, seja um homem que mostre uma vida cristã íntegra. E isso não é qualificação ou característica somente daqueles oficiais da igreja, mas todos os membros da igreja devem apresentar isso, sejam vocacionados ou não para esses ofícios. Nós, como crentes, devemos mostrar isso. Então, quando falamos para os diáconos, estamos falando também para toda a igreja. Estamos falando para você, está sendo falado para mim, para o jovem, para o adolescente, mas em especial visando aqueles que aspiram, que desejam esses ofícios. E aí nós vimos, que algumas características que a palavra de Deus diz aqui com relação aos diáconos, respeitável. Eu gostaria só de passar por cima dessas qualificações, ou daquilo que se exige do diácono, fazendo comentários rápidos, lembrando os irmãos o que já foi dito. Respeitável. O diácono tem que ser respeitável, ou seja, alguém digno de respeito, sério, alguém que é respeitado pelo seu caráter, acima de qualquer reprovação. Uma pessoa que age com honradez, honesta, digna de respeito. O diácono deve ser reconhecido como um exemplo de boas obras, como se exige de todos os crentes. Mas a palavra de Deus também nos diz que ele... podia levantar, dá para levantar a aba do ar-condicionado? Mas a palavra de Deus diz que ele é um homem de uma só palavra. E significa uma pessoa consistente naquilo que diz. Não é alguém que diz uma coisa para uma pessoa e algo diferente para outra. Não é alguém que usa a língua de modo ambíguo, com astúcia no seu discurso. Não tem um discurso fingido ou falso. Isso é exigido do diácono. Aí a Escritura passa de uma só palavra para não inclinado a muito vinho. Alguém voltado para beber, que mostra tendência para a bebida. E aí a questão é de uma pessoa que se deixa vencer pelo vinho. Na realidade, o vinho era bebida muito comum naquela época. As pessoas faziam as suas refeições tomando essa bebida. E assim sabe que o vinho tem um teor alcoólico. E isso aqui serve para toda e qualquer bebida que nós venhamos a tomar, que tenha essa característica, ou seja, que pode, pelo excesso, levar alguém a se embriagar, ou alguém a se tornar dependente dessa bebida, ou como nós dizemos por aí, uma pessoa viciada. É engraçado porque nós vimos também com alguns exemplos bíblicos de Noé, Ló e Assuero, que o efeito do álcool influencia em funções mentais avançadas, como pensar e julgar. E às vezes nós pensamos que essa influência é somente quando a pessoa está embriagada, mas não é verdade. A pessoa que é escrava de bebidas desse teor, o seu julgamento, mesmo quando está sóbria, se torna perigoso. Esses dias eu estava conversando com alguém, falando do que aconteceu
essa tragédia que aconteceu aí em Suzano, e essa pessoa, não lembro agora, falando de situações semelhantes, disse que certa vez um rapaz que estava numa clínica para tratamento de pessoas com vício, né? Essa pessoa estava com abstinência, ou seja, há muito tempo que ela não se utilizava da droga, ela subiu no último andar e se jogou. Então a gente às vezes pensa que a influência dessa bebida ou do vício é somente naquele momento em que a pessoa está tomada por ele. Mas nós vamos ver que a vida dessa pessoa gira em torno daquilo ali. Aí aqui no caso do vinho, no caso da bebida com teor alcoólico, né, a gente percebe que esse efeito influencia a maneira de pensar e a maneira de julgar. E isso é extremamente deletério na vida dos oficiais de uma igreja. Por quê? Porque eles precisam dar conselhos que vão afetar a vida do crente. Eles devem estar em plena posse de suas faculdades enquanto cumpre esses desejos. E nós vimos que atitudes nécias são consequências de um homem que enche o seu coração de bebida forte. Demos exemplo: Noé, Ló e Assuero. E aí Paulo fala, além dessas, não cobiçoso de sorte da ganância, alguém ávido por lucro, desonesto. E aí demos o exemplo de Judas e de Simão, o mágico, que queria o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, por causa do poder que ele viu na vida daqueles homens que estavam ali impondo as suas mãos, e aquelas pessoas ali recebiam o Espírito Santo com a imposição de mãos do apóstolo. E aí, nesse contexto em particular, nós vimos que o comportamento cobiçoso não é nada generoso, nem misericordioso com as outras pessoas. E percebemos que um diácono não pode ter essa mancha na sua vida. E aí, dando continuidade, o verso 9 diz assim: conservando o mistério da fé, com consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12: o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, no verso 9, a Escritura diz assim, que esses diáconos, eles devem ser aqueles que conservam o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, eles devem conservar a pura doutrina de nossa religião, e isso de todo o coração e com um sincero temor a Deus. Um bom diácono, portanto, é aquele que está atento ao dever por amor de Cristo, e esse dever é consciente. Se ele for destituído de honra, como nós vimos aqui, de caráter ambíguo, dado vinho, cobiçoso de lucro escuso, não seria o tipo de homem que agiria com uma consciência limpa, com uma consciência purificada pelo Espírito Santo, conservando o mistério da fé. E o apóstolo Paulo mostra que os diáconos devem ser bem instruídos, a exemplo de Estevão. Olha o que Atos capítulo 6, versos de 9 a 10 vai dizer. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falavam. É muito claro na Escritura que a incumbência do ensino da igreja está relacionada a quem? Aos presbíteros da igreja. Mas os diáconos, apesar de não terem essa função, ou seja, esse munus
né? Eles devem ser instruídos na fé, eles não podem ser ignorantes. E eles devem conhecer tudo aquilo que um cristão deve conhecer a partir da Escritura, ou da Escritura. Calvino vai fazer um comentário interessante a respeito disso. E eu quero deixar bem claro isso, porque são funções distintas na igreja. O governo da igreja é responsabilidade dos presbíteros. Os diáconos auxiliam nesse governo, no sentido de que, servindo as mesas, eles estão auxiliando na liderança e na direção da igreja. Calvino vai dizer assim: embora não desempenhem o ofício docente, seria completo absurdo que exercessem um ofício público e fossem completamente ignorantes na fé cristã. E é interessante que todos os diáconos, a partir de alguns que a gente vê, todos eles eram versados na palavra de Deus e pregavam com autoridade. Continuando aqui o que Calvino diz, seria um absurdo que exercessem um ofício público e fossem completamente ignorantes na fé cristã, especialmente porque, muito a miúde, ministram conselhos e conforto a outros, caso não queiram negligenciar seus deveres. A função do diácono na igreja é uma função importante, é uma função essencial. Eu vou falar sobre isso no final dessa exposição, mostrar algumas necessidades físicas que a igreja, que no nosso caso aqui, ou em qualquer caso, tem necessidade que homens exerçam isso. Quer dizer, no meio da pregação eu tive que parar para pedir que alguém mexesse no ar-condicionado, porque estaria atrapalhando aqui. Isso é função do diácono. Coisas simples, né? Às vezes coisas que a igreja não dá importância, mas que são muito importantes para que a igreja de Cristo caminhe em paz, em tranquilidade. São aqueles também, segundo a Escritura, que cuidam dos pobres. Então, às vezes, você tem no meio do povo de Deus, alguém que tem necessidade. Não é que o pastor e o conselho não possam ver isso, mas isso é função da junta diaconal. Os diáconos estarem à frente disso, não o pastor. Por mais que ele dê o primeiro embate ou fale, a responsabilidade é deles. É o desencargo de determinados deveres na igreja, da liderança, que não podem recair sobre aqueles que se afadigam da palavra, que estão preocupados com a alma dos irmãos da igreja, num sentido muito pastoral. E nesse sentido pastoral também os diáconos acompanham. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão adoentadas na igreja, aquelas pessoas que passam necessidade na igreja, aqueles irmãos que carecem de uma palavra de conforto, esses irmãos são responsáveis por essa tarefa. Olha o que diz o verso 10, continuando aí, nessa exposição, e eu acho que ficou muito claro que, como oficial da igreja, ele precisa conhecer a fé. E no nosso caso aqui, voltando a falar sobre isso, os nossos símbolos de fé. Ele precisa ser um homem conhecedor, uma pessoa que assine ou subscreva, melhor dizendo, esses símbolos de fé. E, infelizmente, nós temos muitas igrejas em que os oficiais da igreja não subscrevem as confissões da igreja. Não subscrevem aquilo que a igreja presbiteriana, ou seja, as igrejas reformadas, creem a respeito da palavra de Deus. E causam confusão no meio da igreja. Por quê? Porque eles são oficiais, são líderes da igreja. E apesar do diácono não ser aquele que dirige a igreja diretamente, ele auxilia aqueles que dirigem, e é um oficial, uma pessoa que deve conhecer. Certa vez nós estávamos discutindo a respeito disso, porque o que nós vemos hoje na nossa igreja, até algumas coisas na nossa Constituição, demonstram um conhecimento um pouco diferente, ou não seria diferente, ou seria eu não sei qual palavra poderia expressar, mas um conhecimento. Qualquer expressão que eu der aqui, eu acho que vai ser
não vai ser precisa, mas um pouco infantil com relação ao que nós temos hoje a respeito do que é a teologia reformada, do que é uma teologia bíblica, sustentada nas Escrituras. Então nós vemos algumas coisas que parecem que entram em choque, e eu estou falando em questões administrativas, que entram em choque com um princípio reformado. Às vezes nós temos aí algumas discussões com relação a presbitérios, igreja, concílios maiores e concílios menores, a postura como muitas vezes nós, como igreja presbiteriana, levamos a liderança da igreja. Muitos dizem que nós não somos, apresentamos mais um presidencialismo do que uma perspectiva reformada, conciliar a maneira como a igreja deveria caminhar. Isso porque eu creio que o que nós temos hoje a respeito da teologia reformada, a respeito do conceito do que é uma igreja presbiteriana, numa amplitude maior, até mesmo se referindo ao que nós temos anterior a nós, os nossos pais, nossos reformadores, eu acho que nós estamos progredindo. E por isso está havendo alguns choques, com relação a algumas posturas. E, como eu falei, estávamos discutindo a respeito da questão do diácono. E por mais que o diácono não seja uma pessoa que vai estar relacionada diretamente ao ensino, ele tem que ter conhecimento da doutrina. Porque todos aqueles que nós vemos na Escritura, que são chamados ali diáconos, em Atos capítulo 6, eram homens versados na palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que todos têm que ser teólogos, mas profundos conhecedores da palavra. Por quê? Porque eles estarão numa situação de consolar outros, de exortar outros. Como a Escritura mesmo diz, que nós devemos, como crentes, fazer uns com os outros. Exortando mutuamente, como fala ali em Hebreus, consolando uns aos outros, como o apóstolo Paulo fala em muitas das suas cartas. Esses homens devem estar preparados para isso. Até um tempo atrás, dizia-se que o ofício de presbítero, era um ofício contínuo. E quando ele não era eleito presbítero, ele estava em disponibilidade. E os diáconos não, porque eram ofícios locais. E hoje já se tem uma interpretação diferente com relação a isso. Não porque a Escritura mudou, mas porque os nossos olhos mudaram com relação à Escritura. É um ofício. Esses homens receberam esse ofício por imposição também de mãos. É um ofício contínuo na vida de um homem, como são dos presbíteros. Por isso nós temos diáconos em disponibilidade, aqueles que não foram eleitos, mas que são diáconos, ou que pelo menos a igreja reconhece como tais. Eles precisam conhecer a teologia da igreja. Não serem teólogos, mas serem conhecedores da palavra de Deus. Porque vão animar outros, vão socorrer outros, e precisam conservar o ministério da fé com consciência limpa. E para isso eles precisam conhecer essa fé. Olha o que diz o verso 10. Também estes sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A Bíblia exige que os que são escolhidos sejam homens experientes, cuja integridade tenha sido comprovada, como no caso dos bispos, como nós vemos lá no verso 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação dos diáconos. É interessante nós fazermos esse paralelo, que no caso dos diáconos, a exigência não está relacionada aos mais velhos simplesmente. Porque a própria palavra presbítero significa ancião. Então pressupõe aquelas pessoas mais velhas, mais experimentadas na igreja, mais experimentadas na vida, e consequentemente pessoas que não sejam neófitas.
E aqui nos diáconos, pela sua função, eles devem ser experimentados, mas não significa que eles devem ser os anciãos da igreja. Jovens experimentados podem exercer esse ofício se estiverem compatíveis com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas também, nesse caso, não podem ser neófitos. E esse é o grande problema que nós vemos no meio das nossas igrejas. Neófitos exercendo a liderança da igreja. Pessoas jovens demais, sem experiência alguma, colocadas nesses cargos. William Hendricks, quando está fazendo comentário a respeito de 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, nesse caso, não deve ser eleito nenhum neófito, devem servir somente homens provados nessa capacidade. Isso não significa que o futuro diácono deva, antes de tudo, viver um período de prova, mas antes, mediante uma vida consagrada, deve ter ele testemunho de seu caráter. Deve estar em condições de sustentar a prova, tendo os olhos de toda a igreja e os de fora focalizados nele. Se passar no teste com êxito, então é irrepreensível, sem ser chamado a prestar contas. É essa a ideia de irrepreensível aqui. O diácono, tanto quanto o presbítero, ele deve demonstrar isso. Certa vez eu estava conversando com um jovem e que seria um candidato natural ao diaconato e no futuro até o oficialato da igreja, um presbítero. E eu estava conversando com ele e de certa forma ele almejava isso e eu perguntei para ele assim, então por que quando você teve filhos ou começou a ter mais responsabilidades, você se afastou de alguns trabalhos simples na igreja que você fazia? Não havia necessidade disso. E se você quer servir a igreja, você vai ter que assumir essas tarefas. Você vai ter que saber relacionar família com as atividades da igreja. E é um encargo a mais para você. E você vai ter que estar disposto. Então, se qualquer dificuldade você tiver à sua frente e tiver que largar ou deixar as suas funções na igreja, então você já está começando mal. E eram coisas simples. E nós vamos ver que esses ministérios exigem de nós. Eu falo isso com toda tranquilidade. Não porque, às vezes as pessoas falam assim, você é pastor, você vive disso, né? Então é sua obrigação de fazer isso. Eu falo isso com toda tranquilidade, por quê? Porque eu não fui pastor a minha vida toda. Eu conheço outras pessoas que também não são pastores e que vivem o ofício na igreja, sem abandonar suas famílias. Como também já vi pessoas que eram oficiais da igreja e que davam tanta importância a isso e deixavam aquilo que era prioridade 1 na sua vida, que é a família. Mas na nossa vida nós temos várias incumbências que nós vamos ter que desempenhar, né? E que vamos perder determinados tempo livre em outras coisas. É uma questão de opção, de vocação e de chamado. A nossa vida é assim. Eles precisam demonstrar isso nas mínimas coisas. A visão, às vezes, da igreja é que se a pessoa ficar lá na porta, né, pelo menos no nosso meio, né? Ficou lá na porta, entregou o boletim, pronto, é diácono. Diácono é muito mais do que isso. Apesar de essa também ser uma função de diácono. Mas não é só uma função de diácono, que qualquer outra pessoa pode fazer isso na igreja. E não é necessariamente uma atividade diaconal, mas é uma atividade em que a junta diaconal da igreja, os diáconos da igreja, coordenam. Por quê? Porque os pastores da igreja não podem se dedicar a isso. Não tem como se dedicar a isso.
Não é que eu não possa ficar lá na porta ou entregar um boletim, eu faço isso. Já fiz isso várias vezes, e outras coisas, serviços diaconais. Mas é que essa não pode ser a minha missão, ou a missão dos presbíteros. Por quê? Porque eles estão com outra função. Eles têm outras responsabilidades. A nossa igreja é uma igreja pequena, então não tem muita demanda com relação a isso. Mas mesmo assim, já sobrecarrega a liderança da igreja. Imagine se esse serviço fosse partilhado com irmãos que pudessem fazer isso. Como seria mais fácil para nós levarmos a vida da igreja. A Escritura também diz que eles devem ser experimentados, como nós falamos, e que, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Isso quer dizer livre de qualquer vício público e notório. Então, se eles estão livres, ou seja, se eles são pessoas irrepreensíveis, pessoas que não são chamadas a prestar contas, ou que se mostram constantemente no erro, eles devem exercer o diaconato. Deveriam ser experimentados pela igreja, porque a igreja precisa ver, porque a igreja que elege esses homens, ou melhor, que reconhece a vocação de Deus sobre eles. E eles devem demonstrar isso com as suas vidas. E esse processo aí de comparação não é alguma coisa que dura uma hora, mas consiste em um longo período de prova. É interessante porque a Escritura não traça tempo, para isso, mas os nossos manuais traçam. Os manuais da Igreja Presbiteriana, a nossa Constituição, por exemplo, se tivermos alguém aqui que quiser ir para o ministério, ele tem que, no mínimo, ter 3 anos de igreja local. 3 anos de igreja local, para poder ser considerado um aspirante e passar por todo aquele processo. O que, por exemplo, aqui no nosso meio, se tivéssemos alguém que quisesse exercer o ministério, o João, por exemplo, pastor, eu quero exercer o ministério, quero ser pastor. Ele não teria que necessariamente passar por esses 3 anos. Por quê? Porque ele é membro da igreja, porque o conselho conhece já há muito tempo, ele é membro bastante tempo dessa igreja. Então ele já entraria nesse processo todo, como aspirante, seria levado ao conselho, o conselho ia conversar com ele, ia verificar realmente a sua vocação, ia começar a colocá-lo em determinadas funções na igreja, para que ele demonstrasse isso. Se já não demonstrava, foi o que aconteceu com Israel. Israel nasceu desde cedo na igreja. Saiu daqui, foi transferido para outro lugar, chegou lá na igreja, demonstrou ao pastor que queria ir para o ministério, apesar de ser filho de pastor e tal, ter toda essa, ou de presbítero, ou de algum crente que já está na igreja há muito tempo, ele não podia passar por esse processo imediatamente. Isso vai levar no mínimo 3 anos. Então, é lógico que a nossa igreja, olhando o que a Escritura fala, tenta, de uma certa forma, criar uma situação em que se adeque a isso. Por quê? Porque essa comparação não é uma coisa que você olha 1 hora, 2 dias, mas é algo que consiste num longo período de prova. Ele precisa provar isso no seu comportamento, na sua vida, no seu dia a dia, e mostrar que realmente tem vocação para ser um oficial da igreja. Não pode ser alguém de forma fortuita que se encontra à mão e fala, não, você vai ser diácono. Como muitas vezes nós vemos em determinadas igrejas, pessoas até que poderiam ser diáconos, mas por serem novas, chegam na igreja e aí o pastor já pega, a liderança já vamos colocar um cargo, vamos dar um cargo. Não é assim. Principalmente os ofícios na igreja. Esses homens, por sua conduta, eles mesmos devem se recomendar pela maneira como vivem. E nós vamos perceber que deve haver uma investigação profunda
antes dessas pessoas serem declaradas aptas para exercerem esse ofício. Por isso que, no caso aí de Israel e de qualquer outra pessoa, eu mesmo passei por uma situação como essa. Quando fui transferido para Roraima, eu era diácono, e cheguei lá, no primeiro ano ao final do primeiro ano, eu tive o desejo de ir ao ministério. E apesar de não ter cumprido esses 3 anos, até mesmo porque já era oficial da igreja, mas fiquei 2 anos, até poder ser dirigido ao seminário. Esses cuidados são importantes. E nós vemos que a igreja primitiva, ela nos fornece um exemplo de um modelo por meio do qual os diáconos devem ser escolhidos. Abram aí Atos capítulo 6, verso 3. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que a Escritura exige de qualquer homem na igreja. E principalmente daqueles que vão exercer alguma função, algum ofício no meio do povo de Deus. Percebam aqui no verso 12 e 13 que nós temos algumas qualificações ou características semelhantes ao dos presbíteros. Lá no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Existem igrejas, como no caso da nossa, que tem dificuldade em eleger um diácono que não seja casado. A Escritura aqui, ela diz que ele tem que ser marido de uma só mulher, ou seja, ele deve ser casado. Mas há exceções? Há exceções. Há ministros que não são casados. E nem por isso deixam de ser ministros. Mas o que é ordinário aqui? O problema é que nós gostamos de transformar exceções em regras. A Escritura diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. E por quê? Porque esse é um ponto essencial para os ofícios na igreja. A família, a direção de um lar é um celeiro para a direção da igreja. E não só na igreja, mas nós vemos que na antiguidade esse era um dos pontos para se escolher. Qualquer juiz, qualquer governante, qualquer pessoa que iria exercer de modo eletivo algum ofício entre os antigos, deveria ser um homem provado na vida familiar. As mesmas exigências que vemos nos presbíteros, vemos para o diaconato, porque são líderes e são exemplo para os crentes. A família é um celeiro. Como é que ele pode servir bem aos de fora se não serve bem aos dentro da sua casa? Então ele deve demonstrar isso primeiro no seu lar, com a sua esposa, com cuidado para com ela. Às vezes eu brinco principalmente com casais novos, quando nós vemos assim um casal se casando, e aí você vê a transformação às vezes da esposa, não somente no trato, ou seja, na maneira de vestir, no cuidado, não que os pais não cuidassem bem, não é isso, mas no rosto aformosado, alegre. Por quê? Porque é isso que Cristo faz com a igreja. E se ele é um homem que cuida bem de sua esposa, ele vai ser um homem que vai cuidar bem dos irmãos em Cristo. Se ele é um homem cuidadoso para com ela, ele vai ser um homem cuidadoso para com os irmãos em Cristo. Se ele usa de misericórdia para com ela, ele vai ser um homem misericordioso para os irmãos em Cristo. Por quê? Porque a família é um celeiro, é um exemplo. Se ele não serve bem em casa, ele não tem como servir bem na igreja.
E não só isso, nós estamos vendo aqui que ele deve ser um exemplo de vida casta, de castidade, ou seja, marido de uma só mulher. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim, ele diz que o diácono deve ter somente uma esposa, e ele não pode ter separado sua esposa por desafeição e ser casado com outra. Ele tem que ser marido de uma só mulher, da mesma forma, aquilo que se exige do presbítero. Às vezes, quando eu vou pregar sobre família, eu digo que as pessoas que mais conhecem, ou que mais podem nos conhecer, são as pessoas que estão próximas de nós. Nossos filhos e nossos cônjuges. Nós até podemos enganá-los. O homem pode se enganar a si mesmo, mas essas pessoas têm mais condições de olhar para nós e ver realmente quem nós somos. Porque no ambiente familiar nós estamos completamente livres dos olhares do mundo. É interessante que na área de língua, vocês sabem que essa é a minha área também, existem ambientes em que você, num ambiente formal, você muda o seu tom de voz e até mesmo a maneira como você fala, né? Como eu estou falando aqui, sem gírias, e no meio lá dos amigos de trabalho ou da família, quando você usa determinada linguagem, às vezes uma linguagem que não é muito formal, gírias e tal, né? É interessante porque isso se reflete nessas questões também. Um ambiente de igreja é um ambiente controlado, um ambiente em casa não. Você está mais à vontade, muitas vezes você expressa a quem realmente você é. Hans Burke, um comentarista, ele diz que essa expressão aqui, marido de uma só mulher, significa fidelidade e a unidade perante Deus. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Quanto aos filhos, né, nós vimos lá nos presbíteros, espera-se que o diácono também seja um homem, um bom homem aprovado como chefe de família. E a Escritura chama todo homem a ser isso. Não é somente os diáconos. O diácono deve governar sua família com saudável disciplina, respeito e piedade. E isso é demonstrado na maneira como ele lida com os filhos. Deve ser misericordioso, como eu falei, com seus filhos, ter compaixão por eles. Porque como ele pode ser um homem que trabalha no serviço de misericórdia na igreja, se ele não usa de misericórdia para com seus filhos, para com sua esposa? Não existe um ambiente de solidariedade, compaixão, perdão, domínio próprio. Como é que ele vai exercer isso na igreja? Não pode. Ele tem que ter uma família honrada e filhos em santa disciplina. Às vezes, quando nós falamos isso, nós pensamos que é uma família perfeita, que não erra. Não, não é isso. A perfeição na Escritura vai mostrar maturidade na vida cristã. E o que é a maturidade na vida cristã? Determinadas coisas que você faz como criança não faz como adulto. Um homem perfeito, um perfeito varão em Cristo Jesus, é um homem que deixou as coisas na infância. É um homem com as suas faculdades, e aí, espiritualmente falando, desenvolvidas. Não é um menino no seu comportamento ou na fé. E menino por quê? Porque parece que está aprendendo ainda. É triste. A coisa mais triste que existe é você, e eu já vi isso várias vezes na minha vida, com relação às pessoas que nós conhecemos. Você se afastar, como eu me afastei 10, 15, 20 anos. Eu passei 12 anos fora aqui do Rio. Aí você volta,
Aí você olha no ambiente em que você vivia, você vê determinadas pessoas que continuam da mesma forma, espiritualmente falando, não cresceram, não desenvolveram, com as mesmas atitudes, com os mesmos erros, não amadureceram, não desenvolveram, apesar de terem cabelos brancos, não aprenderam com a vida, ou seja, com a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles, por meio dos fatos, dos acontecimentos do dia a dia. Elas não desenvolveram, continuaram crianças na fé. Paulo fala isso ali aos crentes de Corinto. Eu esperava que vocês pudessem ter alimento sólido, mas vocês precisam ainda de leite. E duvida, na realidade ele usa uma expressão irônica ali, ele duvida, ele lança a questão sobre eles, na dúvida se eles eram crentes ou não, porque continuam assim. Espera-se desses homens na igreja maturidade, crescimento, firmeza na fé cristã. E aí o verso 13 diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Significa dizer que os que desempenham bem o diaconato são dignos de muita honra, pois é uma tarefa de grande excelência, não é uma tarefa de pouco valor. É um ofício de muita preeminência, bastante sublime na igreja. E que esses homens, com essa desenvoltura, eles se tornariam o quê? Ousados na fé. Uma pessoa ousada é uma pessoa que tenta, que avança, né? Essa é a ideia aqui. Eles vão avançar na fé, eles serão ousados na fé, cada dia estarão dando um passo a mais com relação à sua fé, à sua conduta, o amor a Deus. E aqui nós estamos vendo como a palavra de Deus está dizendo, como Cristo está nos dizendo, como é proveitoso para a igreja esse ofício ser desempenhado por homens criteriosamente escolhidos, não somente pela igreja, mas também entendendo que são chamados para aquilo. E essa é uma intrepidez que permite o homem servir a Cristo com ousadia. Percebam que a família é o ponto de partida. Ele agora vai ser bênção para outras famílias, como é para a sua. Mas se olharmos no outro lado, o lado daqueles que têm fracassado em seus deveres, a Escritura vai mostrar que esses ficam com as bocas e com as mãos atadas, sendo incapazes de fazer as coisas de modo satisfatório. Isso é uma conclusão lógica, Nós temos visto aí no mundo secular, por que as coisas não avançam? Por que as leis não avançam? Por que sempre fazem leis que sempre deixam uma brecha? Por quê? Porque os legisladores estão preocupados com eles. Estão preocupados porque eles vão cometer aqueles delitos, com certeza. Então eles sempre deixam uma brecha. Essa é a ideia aqui. Como é que você vai ser ousado, intrépido na fé, se você apresenta determinadas manchas? Como é que você vai incentivar outros a serem ousados na fé, aconselhar outros, se você tem determinadas manchas ou carências que são essenciais na vida cristã, que você não deveria ter? Por isso esses ficam com as bocas fechadas e com as mãos atadas. Não são ousados na fé, porque apresentam muito claramente essas falhas. E é impossível injetar qualquer confiança ou ânimo nesses, e muito menos dar autoridade a eles. Matthew Henry faz o seguinte comentário:
A integridade e a retidão em um ofício inferior são o caminho para se alcançar uma posição mais elevada na igreja. Os diáconos adquirirão para si uma boa posição. Isso também resultará em grande ousadia na fé, enquanto a falta de integridade e retidão tornará uma pessoa tímida e pronta a temer diante da própria sombra. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 28, 1 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. É isso que ele está dizendo aqui. Aqueles que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e são intrépidos, e esse é um princípio básico na vida cristã. Aqueles que desempenham bem, ou seja, vivem uma vida de santidade, de luta contra o pecado constantemente na sua vida, eles se tornam cada dia mais ousados na fé. Eles se tornam pessoas cada dia mais ousadas, confiam no Senhor mais ainda. Não são pessoas que murmuram porque entendem que aquela situação ali, de dificuldade, de problema, é algo que o Senhor vem da mão do Senhor, e isso é bom, apesar de sofrer. E são pessoas que nessas situações nos dão incentivo, nós que não estamos vivendo no mesmo contexto, e somos incentivados por eles à vida cristã pelas suas dificuldades. Como o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses. Pela sua postura diante da dificuldade, a sua firmeza na fé, as pessoas estavam olhando, estavam sendo animadas a pregarem o Evangelho e a passarem pela mesma situação de Paulo, estava preso. João Calvino, em seu comentário, diz que o diácono pode, por vezes, ou seja, o diaconato pode ser o berçário de onde os presbíteros são escolhidos. Mas nós precisamos entender que são ofícios distintos, por mais que estejam interligados quanto ao serviço dos crentes. É de grande responsabilidade qualquer ofício no meio do povo de Deus. E que se nós olharmos por nós mesmos, nós não temos condição ou firmeza. É a graça de Deus em nós. Nós estávamos cantando aqui um cântico, eu estava me lembrando de uma situação que até agora esqueci qual é a situação. E eu estava pensando assim, cara, foi Deus. Foi Deus que me deu aquela disposição, porque por mim mesmo eu não teria essa disposição de fazer isso. Certa vez eu estava conversando com um presbítero lá em Boa Vista, um senhor, ele não é vivo hoje, já morreu. E nós estávamos conversando e tal, falando sobre essas questões, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: todos aqueles aos quais o Senhor chama, Ele capacita. E eu fiquei pensando, olhando para ele assim, eu falei, olha, o Senhor falou uma coisa preciosíssima. Porque nós, por nós mesmos, não somos nada. É o Senhor que nos capacita. Enquanto, nessa perspectiva, quando existem determinadas falhas em nós deveríamos entender que essas falhas mostram claramente para nós que nós, naquele momento, não estamos preparados, ou não é a vontade de Deus para que exerçamos aquela função, aquela atividade. Existem determinadas coisas aqui que foram descritas, que muitas vezes nós temos e que precisamos vencer, que precisamos largar de mão, que precisamos exercitar, e assim, nesse exercício, nessa vitória, nos tornamos aptos para esse chamado, se formos vocacionados. Mas entendermos que se somos vocacionados, entendemos isso, mas que existem alguns pontos nefrálgicos, é porque o Senhor
não quer que nesse momento nós exerçamos essa função, mas que estejamos mais preparados num futuro, próximo ou não, estejamos assumindo aquela função. José levou 40 anos, né? Jesus, 3 anos de ministério, 30 anos para começar o seu ministério, 3 anos de ministério para ser crucificado. E eu poderia dar outros exemplos de outras pessoas na Escritura que levaram muito tempo para serem preparados para exercerem uma determinada função. Nós precisamos entender a seriedade do que isso significa. Orar ao Senhor com relação a esses ofícios e seguir aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Tentarmos seguir aquilo que a Escritura diz, olhando para a palavra de Deus. A nossa igreja tem algumas necessidades nessa área. Alguém que auxilie o pastor nas visitas, com caráter, como já falamos aqui, de misericórdia. Alguém que fique responsável por isso, porque todas essas coisas que vêm para a minha mão. Uma vez uma pessoa passou aqui e deixou uma bolsa de compras, tá aqui e tal. Poxa, obrigado, para o senhor dar aí para quem precisar. Ótimo, sou eu que tenho que ver, eu posso até receber, né? Junta diaconal, olha, veja aí quem está necessitando e tal, até conversa com o pastor e tal. Pastor oriental, fulano de tal. Essas coisinhas pequenas que nós vemos aqui. Controle do material de limpeza aqui na igreja. Fechar e abrir a igreja, isso também é responsabilidade da junta diaconal. O pastor sempre está na igreja, né? O último a sair, mas o diácono ele tem que estar preocupado. Pastor, você vai ficar aí? Tá bom, então. Outras coisas pequenas. Os dízimos e ofertas. Hoje nós temos 2 pessoas que fazem isso. Precisa ser diácono para fazer isso? Necessariamente não. Mas quem é o responsável? Junta diaconal. Hoje quem está fazendo é o Davi, 2 contadores, né? O Davi e o Gabriel. E é o Rodrigo que tem que coordenar isso. Ele é o tesoureiro. Ele não tem que coordenar isso. Quem teria que coordenar isso era um diácono, ser responsável por isso. E aí chegar e entregar na mão do Rodrigo, ou de quem o conselho determinou para depositar o dinheiro, sei lá o quê. Tá aqui, tanto, entregar para o Rodrigo. Coisas pequenas. E auxiliar na administração da igreja. Às vezes com relação a reparos, algumas coisas assim que estão precisando fazer uma manutenção, eles serem responsáveis por isso. Às vezes, porque são pessoas que têm outras atividades, têm dificuldade, né? Às vezes de entrar em contato, de chamar, mas eles que devem estar à frente disso. São responsáveis. Até mesmo na liderança da igreja, às vezes dirigir uma reunião, o pastor não pode, ou o pastor está presente, mas quer dar para que outros irmãos exerçam. Quem são? São os oficiais da igreja. E eu poderia aqui citar outras coisas, que os diáconos, nós fizemos aí já até acabou, né, João? Comprando isso aqui. Quem ficou à frente disso? Não é que não possa ficar, mas foi a Simone, e tem um grupo aí. E as mulheres têm muito essa atividade também, por quê? Porque as mulheres também trabalham, na igreja, nos tempos bíblicos eram assim, né? Na igreja primitiva, as mulheres estavam envolvidas no serviço diaconal, apesar de não serem diaconisas, mas elas estavam envolvidas diretamente, elas têm uma função nessa área também na igreja muito forte. Mas quem são os responsáveis? A quem que elas devem remeter? Para esses homens. Então, assim, apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena, ela tem necessidade de homens que estejam auxiliando os pastores da igreja e deixando
mais tempo livre para que eles possam se dedicar à docência e ao pastorado mais efetivo da igreja. Nós teremos eleição para diácono, Nós, como conselho, já conversamos sobre isso, já até colocamos uma data aí. Nós vamos sentar de novo para ver como vamos fazer isso. Na última reunião, nós falamos que ia marcar uma reunião para conversarmos mais a respeito disso, amadurecermos como vai ser o desenvolver esse processo aqui no meio da igreja. E esse ano nós teremos eleição para diácono. E os irmãos estejam orando por isso. E eu não gostaria que nessa igreja nós tivéssemos a perspectiva que muitas pessoas têm, que veem as eleições oficiais como um concurso. Então você não foi chamado. Poxa, mas eu tenho mais capacidade do que ele, eu tenho mais serviço do que ele. E essa própria atitude dele, por mais que possa ser verdade, demonstra que ele não está preparado para assumir essa função. Não perceber, não olhar dessa forma. Pelo contrário, é o Senhor quem chama. É o Senhor quem chama. Eu sempre falo que se eu fosse Deus, tivesse que chamar alguém para o ministério, eu não chamaria uma pessoa como eu. Mas o Senhor não tem os olhos que nós temos. E a Escritura diz que Ele sempre escolhe os piores. Não é isso? São os piores que Ele escolhe. Ele escolhe os piores para torná-los bons. Por quê? Para que a glória não seja e não venha de homens, mas seja dada a Deus. Esses dias eu estava olhando lá algumas publicações no Facebook, estava olhando a publicação de um pastor amigo meu, e ele falando do que é uma frustração e uma realidade na vida pastoral. Ele dizendo que subiu ao púlpito e naquele dia ele pregou e saiu do púlpito assim arrasado, porque percebeu que não foi boa a pregação, não gostou, não foi bem. E aí ele desceu, a primeira coisa que o irmão fez assim: pastor, que palavra abençoada. E aquilo quebrou completamente. E ele diz assim: essas coisas acontecem. E ele é um cara estudioso, muito estudioso das Escrituras. Ele disse: essas coisas acontecem para mostrar que não somos nós, mas que é Deus em nós. E isso tem que acontecer várias vezes na nossa vida, para nós percebermos que a obra não é nossa, a obra é dele. É ele que nos prepara, ele que nos capacita. Ele nos chama a nos preparar e nos capacitar, mas é ele, não nós. E nós precisamos entender isso. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir, Senhor, da tua graça, a tua mão sobre nós, ó Pai. Fica conosco, fica com o teu povo, Pai, e fala ao nosso coração, Pai, agora também, nesse momento de ceia, Senhor Deus, do sacramento. É o que nós pedimos. Nos prepara, Senhor, para essas eleições, ó Senhor Deus, e que na nossa simplicidade, Senhor Deus, às vezes até ignorância, o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, nos dando, Senhor, líderes que estejam segundo o teu coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros aqui à frente.